Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que temos de darmos continuidade à nossa escola de discípulos. Saudamos os amados irmãos com uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, dependendo do momento onde você nos acompanha. Esperamos que os irmãos estejam bem, que as suas famílias estejam bem, que o Senhor nos preserve, nos segure debaixo de suas asas. Louvamos a Deus, irmãos, porque estamos com essa oportunidade para continuarmos aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Como dissemos, daremos continuidade à nossa escola de discípulos, desta feita estudando as doutrinas da graça, mais especificamente os 5 pontos do calvinismo. Demos início a esse estudo algumas semanas atrás com o nosso amado diácono Valdenes, mas estaremos iniciando novamente. Por causa desse tempo, é bom que façamos uma revisão, façamos uma introdução, para que assim possamos, com a graça de Deus, ter a nossa mente iluminada, sermos, pelo Espírito Santo de Deus, capacitados a compreendermos mais dessa verdade. Amém? Esse é, portanto, o nosso terceiro módulo da nossa escola de discípulos, a Doutrinas da Graça, ou também conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Hoje veremos uma parte histórica, uma fundamentação histórica em relação à própria doutrina reformada, a doutrina calvinista, e também veremos a depravação total, dando início aí a esse estudo. Tá bom? Peço que você ore comigo, juntamente comigo, para que o Senhor nos dê um momento proveitoso, com a graça dele sejamos abençoados. Ore comigo. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e isso independe das circunstâncias. Isso independe das lutas, das dificuldades, dos desafios que enfrentamos. A bondade faz parte do Teu caráter. E nós louvamos ao Senhor por isso, por desfrutar dessa bondade na pessoa de Cristo. Senhor, nós nos reunimos em nossas casas, com nossas famílias, a fim de aprender mais de Ti, a fim de estudarmos a Tua palavra e sermos fortalecidos na doutrina da Tua graça. Eu Te peço, Senhor, nos capacita para esse estudo. Abençoa a minha vida, me ajudando a, de algum modo, falar de forma clara as verdades da Tua palavra. Abençoa a vida dos nossos irmãos que nos acompanham, Senhor, iluminando as suas mentes, convencendo-os da Tua verdade, fazendo com que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e para a glória dele. Meus irmãos, na aula de hoje teremos auxílio de alguns slides, preparamos a aula para que os irmãos possam acompanhar bem. Eu creio que os irmãos estão acompanhando em algum lado da tela. O sonoplasta disse que é desse lado, tá bom? Então, estaremos expondo aquilo que conhecemos como os 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça. Eu peço que você, de início, abra sua Bíblia junto comigo na carta de Romanos, capítulo 3, trecho que fala sobre a corrupção universal da raça humana, bem conhecido de todos os irmãos. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Romanos 3, 9, diz assim a palavra de Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios.
A boca ele as tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A verdade de que a raça humana, de que o homem, criatura de Deus, feita à imagem de Deus, é corrompida, é totalmente corrompida, é totalmente depravada. Não possuindo nenhum de nós a justiça, o mérito, a benevolência e a capacidade de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Amém? Então, o que nos proporemos nessa noite, irmãos, é fazermos esse estudo acerca um pouco das bases históricas da teologia reformada. Em segundo lugar, acerca da essência do que é a teologia reformada. E, em terceiro lugar, focalizarmos a depravação total. Essa verdade que encontramos ao longo da Escritura. Amém? Então, você pode acompanhar comigo a partir do primeiro slide, melhor dizendo, sobre as origens do calvinismo. Em primeiro lugar, nós vemos que a fé reformada, também conhecida como a fé calvinista, é fruto da reforma protestante. Nós vimos nas aulas passadas, nos módulos passados, em primeiro lugar, a situação da igreja antes e depois da reforma, e nós vimos um pouco da história da igreja nesse sentido. No segundo módulo, nós vimos aquilo que era as bandeiras da reforma protestante, aquilo que ficou conhecido como os 5 solas, eram as bandeiras da reforma, o centro da teologia reformada que era comum aos diversos segmentos, às diversas áreas de propagação da reforma protestante. Então hoje nós começamos a ver mais especificamente uma dessas tradições que é fruto da reforma protestante, que é a tradição calvinista, que bebe e tem a sua origem na própria reforma protestante. Então, se você ainda não assistiu, acesse os vídeos passados, que estão disponíveis no canal do YouTube da igreja. Se você gostar do vídeo, dê um joinha, clique em gostei, deixe um comentário, compartilhe. Amém? Mas essa é a base, é o fundamento da fé reformada, da própria reforma protestante. Em segundo lugar, nós vemos que a tradição reformada tem origem antes mesmo de Calvino, aquilo que também é conhecido como essa tradição calvinista. Em 1529 houve o colóquio, a disputa de Marburgo. Foi uma reunião onde se procurou juntar as principais lideranças da reforma protestante em busca de uma unidade, onde foram principais as figuras de Lutero e de Zwinglio. Eles debateram acerca das doutrinas da reforma e chegaram a um acordo em quase tudo. Cerca de 15 pontos doutrinários que foram debatidos por Lutero e Zwinglio, eles acordaram em 14, mas deixaram de acordar em um, que deu origem a essa divisão das tradições da reforma protestante, que foi justamente a natureza da ceia do Senhor. Enquanto Lutero cria e professava a consubstanciação, que Cristo estaria presente nos elementos da ceia, Zwinglio acreditava numa presença simbólica do corpo de Cristo presente na ceia do Senhor. Então, quando os reformadores emitiram sua declaração conjunta, eles concordavam em 14 pontos consecutivos de doutrina. Estavam divididos apenas no último ponto, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. A partir dessa divisão de tradições reformadas, tivemos principalmente a divisão da tradição da reforma protestante na tradição calvinista, na fé reformada, também na tradição luterana. Tá? E o que estamos nos propondo a estudar, então, especificamente, uma dessas tradições, a fé calvinista, também conhecida a fé reformada, é a fé que professamos, aquilo que cremos nesta igreja, ser a visão mais pura e mais harmônica do cristianismo,
que é o calvinismo. Professamos e cremos que é a visão mais pura da fé cristã, a visão mais harmônica e que encontra fundamento em toda a Escritura. Então, nós vemos que essa fé reformada, a fé calvinista, e esse é o nosso terceiro ponto, ela tem origem e suas raízes na Suíça, com Zwinglio, como falamos, e também com um reformador chamado Heinrich Bullinger. Esses foram as bases, o princípio da tradição reformada. João Calvino, foi então o maior representante e expoente da tradição reformada. Ele estabeleceu a cidade de Genebra como o modelo de cidade a ser governada de acordo com os princípios da reforma protestante. Isso na área política, na área educacional, na área social. A atuação de Calvino na cidade de Genebra foi fantástica nesse sentido. Então, com as mortes de Zwinglio e Bullinger, e principalmente com a capacidade extraordinária de Calvino, Calvino sintetizou a fé reformada na sua obra muito conhecida, As Institutas da Religião Cristã. Ele foi, de fato, esse sistematizador da fé reformada. Com a morte, então, de Zwinglio e de Bullinger, e essa liderança, essa extraordinária capacidade de Calvino, ele passou a ser o principal expoente dessa tradição evangélica, da tradição reformada, a tal ponto de ser quase sinônimo, usar os termos calvinista e reformado, né? Então, nesse estudo que começamos, a gente deixa isso desde o início, quando falamos em fé reformada, estamos utilizando como sinônimo do calvinismo. São tidas na teologia como sinônimos, a fé reformada e a fé calvinista. Tá bom? Então nós vemos que essa fé reformada, essa tradição evangélica que tem início com Zwinglio, com Bullinger, com Calvino, ela se expande na esteira da reforma protestante. Em primeiro lugar, na própria Alemanha, em Heidelberg, foi um centro influente dessa fé reformada, muito embora a Alemanha em si como um todo permanecesse essencialmente luterana. Mas ainda assim, Heidelberg foi um centro de propagação dessa fé, conhecido inclusive pelo Catecismo de Heidelberg. Essa fé também alcançou a Hungria, a Polônia e os Países Baixos, especialmente a Holanda. No século XVII, foi onde ocorreu o Sínodo de Dort, na Holanda. E nós vemos que essa fé reformada holandesa chega até o Brasil. Veremos um pouco mais à frente naquilo que se convencionou chamar de o Brasil holandês, durante a colonização da Holanda no Brasil. Essa fé reformada alcançou a França. E interessante é que houve determinado momento que cerca de 20% da população francesa era calvinista. E a expectativa era de que aquela fé iria crescer sobremaneira e alcançar aquele país por inteiro. Mas acontece que o movimento calvinista perdeu força na França, principalmente por causa da perseguição e da oposição da Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, como está aí no slide, e também da Guerra Civil Francesa. Mas a verdade é que Deus é soberano e usa males para o bem. Os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, por causa dessa perseguição, se espalharam pelo mundo e levaram a fé reformada onde eles iriam. E como veremos, chegando inclusive até aqui no Brasil. Na Escócia, a fé reformada calvinista, sob a liderança de John Knox. John Knox levou os princípios da reforma de Genebra para a Escócia. Na Inglaterra, Henrique VIII ele fez uma manobra político-religiosa a fim de fundamentar e favorecer o seu casamento incestuoso. Ele rompeu com a Igreja Católica, dando início à Igreja Anglicana na Inglaterra. Esse movimento que se inicia com Henrique VIII, mais à frente vai expandir e encontrar suas raízes mais profundas e talvez mais belas no movimento puritano, que teve início na Inglaterra, de crentes calvinistas que levaram a fé reformada à centralidade de sua vida, a uma fé prática, e que deram início a esse movimento que tamanho impacto causou e até hoje
surtimos ou vemos os seus efeitos, o movimento puritano. Esse movimento puritano ele chegou também na América do Norte, exportado pelos ingleses que vieram para a América do Norte na Nova Inglaterra. E aqui, esses calvinistas fundaram instituições eclesiásticas, políticas e também educacionais. Essa fé reformada, irmãos, a fé calvinista chegou aqui também no Brasil. E esse movimento, essa expansão aconteceu principalmente em 3 momentos distintos. Em primeiro lugar, no século XVI, no ano de 1555, houve os primeiros missionários protestantes no Brasil, no que ficou conhecido como a França Antártica, a tentativa de colonização francesa aqui no Brasil. Eles eram calvinistas franceses, os huguenotes que chegaram e foram enviados por João Calvino. Sob a liderança de Villegagnon, por questões teológicas, a tentativa de colonização fracassou e os missionários foram expulsos e depois martirizados. Esse Villegagnon era um oficial, um almirante do poder da França, que solicitou que João Calvino enviasse missionários aqui ao Brasil para proceder ao movimento de reforma do Brasil. Alguns homens de Deus vieram até aqui o Brasil, deram início à fé reformada, à fé protestante aqui no Brasil. Eles chegaram em 7 de março de 1557. No dia 10 de março teve início o primeiro culto protestante em terra brasileira, nas Américas, também dizendo. E no dia 21 de março foi celebrada a primeira ceia do Senhor por esses missionários que vieram ainda no século XVI. O segundo movimento e a segunda onda de expansão da fé reformada aqui no Brasil aconteceu sobre o Brasil holandês, no período de colonização da Holanda aqui no Brasil. Esse período se deu principalmente em 2 momentos, de 1624 a 1625. O calvinismo chegou na Bahia e também aqui na Paraíba. E na segunda fase, de 1630 até 1654, essa colonização holandesa se expande e com ela leva o cristianismo calvinista, que era a religião oficial da Holanda. A Holanda era majoritariamente uma nação de fé reformada e a sua colonização levou consigo o cristianismo calvinista. Durante esse período houve uma formação de uma igreja reformada aqui no Nordeste, com vários presbitérios, e que foi organizada por esses crentes holandeses. E por fim, a fé reformada, a fé calvinista aqui no Brasil, ela vai criar raízes e vai se fundamentar definitivamente já no século XIX, no que ficou conhecido como protestantismo de imigração. Com o decreto de abertura dos portos de Dom João VI, em 1808, e a liberdade religiosa garantida pela Constituição de 1824, o calvinismo finalmente se fixou no Brasil por políticas de imigração ou também por atividades de missionários que vieram de outros países. Os primeiros missionários aqui no Brasil foram calvinistas, foram aqueles que professavam a fé bíblica e reformada. Entre esses, vemos aqui no slide também, se destacam a figura de Robert Reid Calley, missionário da Igreja Congregacional, que fundou em 1855 a Igreja Evangélica Fluminense, aqui no Brasil, e o reverendo Ashbel Green Simonton, missionário e médico da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, fundou em 1859 a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Então, o nosso quarto ponto, irmãos, é justamente a constatação do avanço, da propagação dessa fé reformada, da fé calvinista. Hoje, nós vemos que muitas denominações protestantes foram fundadas com base nas confissões de fé calvinistas. Nós vemos, por exemplo, a Igreja Anglicana e os seus 39 artigos, os cânones de Dort e a Igreja Reformada na Holanda, os padrões de Westminster, que fundou a base para a Igreja Presbiteriana, a Declaração de Savoy, que lança as bases da Igreja Congregacional, a Confissão Batista de 1689 e a Tradição Batista Reformada. Todas elas bebem dessa teologia, dessa doutrina, dessa tradição conhecida como a tradição reformada, a tradição calvinista. Ela sofreu ataques do iluminismo na Europa
e do fineísmo, doutrinas de Charles Finney nos Estados Unidos, no século XIX, e no século XX da teologia liberal e do arminianismo. Houvesse quem diria, durante esse período do século XX, que a tradição calvinista era fadada ao fracasso. Era uma fé do passado que fatalmente iria chegar ao fim e perder a sua relevância. Mas não é isso que vemos hoje, irmãos. O que vemos hoje é um crescimento da fé calvinista, da fé reformada, uma expansão dessa tradição de crentes que amam a palavra de Deus, que têm se esmerado no estudo das suas escrituras, se utilizando ou se professando essa tradição. Essa tradição chegou aqui em Solânea, chegou aqui na nossa igreja. É a tradição que professamos nesta igreja, a fé calvinista ou reformada. Tá bom? Segundo lugar, segundo ponto, você pode acompanhar por nosso slide. Qual é a essência do calvinismo? Essa fé que teve origem na reforma protestante, que se alastrou por todo o mundo. Qual é a essência do calvinismo? Qual é o seu fundamento primário e a sua principal base? Como diz o autor Valentin Rapp, o calvinismo é o mais amplo e profundo cristianismo. Ou, se você preferir, o mais puro cristianismo. Ou, como eu prefiro qualificá-lo, o mais consistente e, igualmente, o mais harmonioso cristianismo. Diz também o autor B.B. Warfield: o calvinismo não é meramente a esperança da verdadeira religião no mundo. Ele é a verdadeira religião no mundo, quando a verdadeira religião existe no mundo. Como dissemos, irmãos, professamos a fé reformada, a fé calvinista, porque acreditamos que é a fé mais pura que salta das Escrituras, a fé mais harmoniosa com as Escrituras, e cremos que essa tradição encontra profundas raízes na Bíblia. E o que nos parece ser a melhor visão, a melhor interpretação das Escrituras. Então, segundo o tópico 12.1, qual é a essência do calvinismo? A resposta é, irmãos, a soberania de Deus. Ele é o centro, o âmago do calvinismo doutrinário. Como diz o autor G.C. Beckauer, o calvinista crê que Deus é o Senhor da vida, cuja vontade é a chave da história. Crê que Deus é livre e independente de qualquer força, além dele mesmo, para realizar seus propósitos. Crê que Deus sabe o fim desde o princípio, que Ele cria, sustenta, governa e dirige todas as coisas, e que seu desígnio maravilhoso será total e perfeitamente manifestado no fim das eras. O calvinista é aquele que, na essência, crê e professa a soberania de Deus na obra da redenção, na obra da salvação, da justificação de pecadores. É aquele que crê que Deus controla e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. E, em segundo lugar, o que é que então significa ser reformado? O que significa ser calvinista? Item 2.2 significa ser teocêntrico. É aquilo que flui da constatação da soberania de Deus. É a constatação de que Deus é o centro de todas as coisas e deve ser o centro das nossas vidas. Ser reformado, irmão, ser calvinista, significa ser teocêntrico. Significa entender a centralidade da pessoa de Deus na história como um todo, na nossa vida em particular. Saber que o Senhor é o centro das nossas vidas, fazer a sua vontade é aquilo que nos é mais precioso, viver para a glória dele, para o seu inteiro agrado. É o que diz o autor Joel Bick. Ser reformado significa enfatizar o abrangente, soberano e amoroso senhorio de Deus sobre todas as coisas. Cada área da criação, todos os esforços das criaturas e cada aspecto da vida do crente. O tema governante do calvinismo é: no princípio, Deus. No princípio está Deus. Por isso, é o nosso tópico 2.3, a centralidade da doutrina de Deus. Para o calvinista, o que é centro em sua doutrina é a doutrina do próprio Deus. Ela ocupa um lugar de primazia, porque é conhecendo quem Deus é conhecendo a pessoa de Deus
e conhecendo os seus atributos, que tudo mais tem significado na nossa vida. É conhecendo a Deus que conhecemos a natureza do homem, que foi criado à imagem de Deus. É conhecendo a pessoa de Deus que conhecemos a pessoa do Filho que cumpriu e foi enviado por Deus. É isso que diz o autor R.C. Sproul. A maneira como entendemos a natureza e o caráter do próprio Deus influencia o modo como entendemos a natureza do homem, que porta a imagem de Deus, a natureza de Cristo, que age para satisfazer o Pai, a natureza da salvação, que é realizada por Deus, e a natureza da ética, cujas normas estão baseadas no caráter de Deus. E miríades de outras considerações teológicas dependem do nosso entendimento a respeito de Deus. Por isso, irmãos, ser calvinista é entender o centro da sua teologia, o centro da sua vida, entender que o centro da sua doutrina é o próprio Deus, os seus atributos, o seu caráter. E é a partir desse conhecimento de quem Deus é que entendemos todas as demais áreas da nossa vida. Então a pergunta para nós é: temos sido de fato teocêntricos? Temos colocado o próprio Deus e a sua pessoa e vontade no centro das nossas vidas? Temos submetido a Ele as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos projetos? Parece que às vezes, irmãos, queremos apresentar um Deus mais fácil de ser digerido do que Ele se revela na Escritura. Por vezes hesitamos em apresentar a santidade de Deus, o seu caráter, a glória que Ele exige para si mesmo, a fim de não maltratar as pessoas, de não machucá-las. Mas as pessoas precisam ser confrontadas com essa verdade. Deus é o centro. O nosso Senhor é o centro de tudo e de todos. E a nossa vida deve ser centrada nele. De tal modo que tudo reflita na glória dele. Todo o nosso ser. Essa é a essência do calvinismo. Amém? Então, em nosso terceiro lugar, os nossos 5 pontos, conhecendo pelo menos de forma abrangente cada um deles. Nós vemos no item 3.1 as raízes históricas dos 5 pontos da fé calvinista, aquilo que nos colocaremos a estudar. Jacó Armínio foi um teólogo que, tendo estudado em Genebra, passou a rejeitar certos ensinos da fé reformada, da fé calvinista. Tal controvérsia acabou se espalhando por toda a Holanda, onde era a maioria a igreja reformada. Os discípulos de Armínio, conhecidos como os arminianos, então, eles formularam o seu credo, aquilo que eles divergiam da fé reformada, em 5 pontos, e apresentaram às autoridades políticas da Holanda no que ficou conhecido como a remonstrância. É por isso que esses 5 pontos do arminianismo é conhecido como a remonstrância, e os seus discípulos, os discípulos de Armínio, também conhecidos como os remonstrantes, aqueles que se levantaram e que apresentaram esses pontos de divergência da fé reformada. Então a resposta oficial calvinista veio por meio do Sínodo de Dort, que aconteceu no dia 13 de novembro de 1618, onde foram apresentados os 5 pontos como uma resposta aos arminianos. Então, a formulação desses 5 pontos é, em primeiro lugar, uma atitude responsiva, uma resposta à fé divergente de Jacó Armínio e dos seus seguidores, os arminianos. Essa resposta veio principalmente por meio do Sínodo de Dort. Esse sínodo, esse catecismo, essa sistematização dessa doutrina, ela é organizada, em primeiro lugar, num aspecto negativo, onde os delegados do sínodo se propuseram a refutar, a expor os erros da teologia arminiana, e também no aspecto positivo, onde se colocaram a defender de forma positiva os pontos do calvinismo. Então, no item 3.2, nós vemos os 5 pontos. Quais são eles? A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses
pontos do calvinismo no inglês, ele forma um acrônimo, as suas primeiras letras formam a palavra tulip, que significa tulipa em inglês, e a tulipa, essa flor, passou a ser símbolo, então, do que significa os 5 pontos. Depravação total, o homem é totalmente corrompido. Eleição incondicional, Deus escolhe sem nenhuma condição aqueles que haveriam de ser salvos. Expiação limitada, a expiação de Cristo, Cristo morreu para o que haveriam de ser salvos, a fim de garantir a salvação deles. Graça irresistível, a graça de Deus não pode ser resistida pelo homem. Ela opera eficazmente sobre o pecador, a fim de trazê-lo à vida. E a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, a doutrina de que os santos serão preservados, que eles perseverarão até o final. Aquele que foi salvo perseverará pela graça de Deus até o final. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia final. Amém? Então, amém, meus irmãos? Então a gente finaliza aqui essa primeira parte da nossa aula, onde abrangemos de forma mais geral o início, as raízes do calvinismo, a propagação da fé reformada e, de forma geral também, os 5 pontos. Tá? Na segunda parte da nossa aula nós voltaremos com a doutrina específica da depravação total. Que Deus abençoe, continue conosco.